Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos. Eterno e glorioso Deus, nós te louvamos por estarmos aqui na tua casa para te adorar, para bendizer o teu santo e poderoso nome. Nós queremos, Senhor, que nessa noite o Senhor esteja nos abençoando, esteja visitando nossas vidas, porque nós precisamos, Senhor, da tua graça e bondade. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está pronto para nos abençoar. Por isso, nós te agradecemos por mais esse dia de vida na tua presença, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, agora e para sempre. Amém. Os irmãos poderão tomar assentos. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui para nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. E eu quero ler com os irmãos no texto bíblico muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero ler a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11, 23, para nossas meditações. Primeiro Coríntios 11, 23 diz assim a palavra de Deus: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Querida, é uma palavra bastante conhecida, né? A gente usa muito nesses cultos de Santa Ceia, e nós vamos meditar na palavra de Deus. Primeiro, o que o apóstolo recomenda e que Jesus quer que façamos, é nesta oportunidade que ele nos concedeu, de nós estarmos lembrando o sacrifício dele na cruz do Calvário. É algo que o cristão verdadeiro, o crente fiel, nunca pode esquecer, porque foi através desse ato que ele nos deu o direito de estarmos aqui, através dessa ação que aconteceu na vida dele, é que nós estamos aqui nesta noite. Eu costumo falar da madrugada, né, na live, então às vezes a gente erra aqui. Então, queridos, é uma oportunidade que Ele está nos dando para nós não deixarmos morrer no esquecimento
o sacrifício que ele fez. Mas para que não morra no esquecimento o sacrifício de Jesus, nós precisamos então relembrar passo a passos. Ter consciência do que por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ter consciência de que foi os nossos pecados que levou a Jesus para esse sacrifício. E agradecer a Ele por Ele ter vindo. A palavra de Deus diz que quando Deus percebeu que os homens estavam falhando no processo de receber o perdão de Deus, o Senhor começou então a imaginar que precisava mudar então o que estava sendo usado para que as pessoas alcançassem a salvação em Cristo Jesus. A ponto de a palavra de Deus dizer que Deus olhou para a terra e não viu um justo, ninguém estava apto a ter a salvação e morar nos céus. Aí o Senhor começou a pensar certamente o que deveria ser feito, para que não precisasse mais a morte daqueles cordeirinhos que deveriam ser sacrificados. Até porque o ser humano, às vezes tem um coração ambicioso, egoísta, um coração ruim, pensamentos ruins. E o que eles faziam? Pecavam, não levavam o cordeiro para o sacrifício diante do altar do Senhor. E quando levava, não levava o melhor do rebanho. Mas a ordem de Deus era que o cordeiro para ser sacrificado não podia ter nenhuma mancha, não podia ter nenhum defeito, tinha que ser o cordeiro mais melhor que se existisse no rebanho daquela pessoa. O cordeiro, o melhor que eu tenho, até porque o sacerdote não vai vir aqui conferir. Ou eu não tenho cordeiro e também não vou comprar um cordeiro simplesmente para levar para o sacrifício, se o sacerdote não viu que eu pequei. E hoje, não é diferente. Muitas pessoas pecam durante a semana inteira, mas como pecou longe da vista do pastor, dos irmãos da igreja, eu não estou dizendo a nossa igreja, amados, eu estou falando de pessoas que servem a Deus, é o Brasil, é o mundo inteiro. E às vezes a pessoa está no pecado e esconde o pecado porque os irmãos não viram, o pastor não viu, ninguém sabe que eu pequei, então eu fico quietinho, eu vou lá e eu tomo a Santa Ceia, todo mundo vê eu tomando a Santa Ceia, vai achar que está tudo bem. Mas será que Deus é todo mundo? Porque a palavra de Deus diz que Deus, além de nos conhecer, conhece os nossos pensamentos, Ele vê os nossos atos. Ainda que se estivermos escondidos entre quatro paredes, Deus está ali olhando. Não tem como enganar a Deus. E às vezes as pessoas pensam que é fácil. Às vezes as pessoas mentem para se livrar de algo que deveria pagar na presença de Deus porque cometeu um erro. Esquecem que a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira e quem mente é filho do diabo. Aí às vezes as pessoas pensam, não, mas é uma mentirinha. Não existe mentirinha, não existe mentirona, não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é pecado, mentira é mentira.
Você não pode tentar agradar alguém contando uma mentira para aquela pessoa, porque quando a pessoa descobre que é mentira, vai ficar pior. E uma mentirinha pode levar a pessoa ao inferno. Às vezes a pessoa comete uma coisa e você pergunta: você faz isso, você fez isso? Não, eu não, de jeito nenhum. Eu nunca fiz isso. Será que pensa que engana a Deus? Às vezes na igreja é uma bênção, mas lá em casa não dá um testemunho. Lá em casa é ruim para a mulher, é ruim para a mamãe, é ruim para o papai, é ruim para os irmãos, é ruim para os filhos. E muitas pessoas pensam que a gente tem que ser crente só dentro da igreja. Então a morte de Jesus Cristo não teve valor, foi em vão. Então o sacrifício de Jesus enfrentar aquele madeiro, para que adiantou? E a palavra de Deus diz que nós temos que estar purificado na presença de Deus, se nós quisermos subir. Porque se nós não tivermos nessas condições, nós não iremos subir. Tanto que a palavra de Deus diz assim, Jesus disse: olha, quer entrar no reino de Deus? Se comporte como uma criança. Por que ele disse isso? Porque a criança não tem malícia, não tem maldade. A criança você briga, bate, daí a pouquinho está te abraçando e beijando. O ser humano é diferente. Às vezes, só de você falar uma palavra, o ser humano vira a costa para você, nunca mais conversa com você, por você ter falado uma palavra de correção que a pessoa estava errada. A criança apanha, daí 5 minutos está abraçando e beijando. Então nós precisamos ter santidade na presença de Deus, se quisermos morar nos céus. Não é só ocupar um banco de igreja que nós já estamos salvos, não. Lembra de Cornélio? Que a Bíblia diz que era um homem temente, jejuava, dava oferta, ele abençoava a vida das pessoas, dava esmola, ele orava com a sua família. E de repente, a voz de Deus vem lá e fala: Cornélio, através do anjo dizendo: Deus está ouvindo a tua oração, Cornélio, mas só isso não basta para você ser salvo. Fazer tudo isso é um cumprimento da salvação, mas não é a salvação. Entendam isso. Porque senão você pensa: então se eu aceitar Jesus, então e ir na igreja bonitinho eu já sou salvo. Não. Precisa ter as obras, porque a fé sem a obra é morta, a obra sem fé é morta. Então se você só aceita Jesus e está ali na igreja bonitinho, mas você não tem coração para abençoar a vida de quem está precisando, você não tem coração para fazer o bem, você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não ensina teus filhos, então você está em falta com Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós nos reuníssemos para tomar a Santa Ceia, que é periodicamente, é para que nós lembremos do sacrifício da morte de Jesus e anunciemos essa morte até que Ele venha. Muitos acostumam fazer a Santa Ceia no domingo pela manhã, tá certo? Porque procura no dicionário, a palavra Santa Ceia significa refeição noturna. Então, eu acredito que não é pecado, mas o certo, corretamente, é fazer a Santa Ceia à noite. E o apóstolo Paulo ficou sabendo que aquela igreja que estava lá na cidade de Coríntio
estava ocupando os lugares na igreja, mas não eram convertidos a Deus. Porque ali, conforme diz um ditado, que eu era criança, eu ouvi muitas pessoas falando isso: quem pode mais chora menos. Então eles pensavam que Santa Ceia era um banquete, uma festa. Traziam os seus alimentos, faziam grupinhos, desprezavam os menos favorecidos, chegavam primeiro porque tinha o transporte, não sei, de camelo ou o que era que chegava primeiro, escolhia os melhores lugares e fazia os seus grupinhos ali e ia comer. Os que chegavam atrasados era pobre, ficava no cantinho lá, desprezado. Aí avisaram o apóstolo Paulo: a igreja de Corinto está fazendo isso. Ele imediatamente escreveu uma carta e mandou para lá. Aí na carta ele escreveu o que nós lemos aqui nessa noite: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu aos seus discípulos e disse: tomai e comei. Mas o que simbolizava aquilo? Aí ele explica: este é o meu corpo que é entregue por vós. Quando ele disse isso, os discípulos ficaram sem entender: mas por que é o corpo dele que está sendo entregue por nós? Aí depois foram ver que ele estava dizendo que ele ia morrer, estava se entregando para que fosse os seus discípulos salvos e todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí os discípulos comeram aquele pão, sem ainda entender que Jesus estava dizendo, e de repente ele pega o cálice, entrega para os seus discípulos também da mesma forma, e diz: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. O que é uma memória de alguém? É trazer na sua mente de volta aquilo que essa pessoa fez. E é o que ele recomenda para nós: olha, todas as vezes que vocês comerem e beberem desse pão e desse suco, vocês estão trazendo de volta a memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora precisamos entender que seríamos nós que deveríamos ser crucificados, porque nós pecamos, ele não pecou. Ele morreu nos nossos lugares, para nos dar uma oportunidade, porque até ali, segundo o salmista disse, que estava num lamaçal de pecado, num charco de lodo, num lugar impuro, fedido, e Jesus tirou ele do lamaçal do pecado, colocou em terras firmes. É isso que Jesus fez conosco, quando ele veio e morreu na cruz. Mas foi fácil essa morte? Não foi. Primeiro morreu na cruz, um lugar que era escárnio para as pessoas naquela época. Era o lugar mais indesejado dos homens, mais vergonhoso. A morte crucificado numa cruz. Segundo, crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, mas com uma diferença muito grande. As cruzes que os ladrões seriam crucificados já estava lá no Gólgota. A cruz de Jesus estava no pátio do palácio. Jesus deveria levar aquela cruz até aquele lugar. Eu não sou muito bom assim
em discernir essas coisas, mas eu calculo aqui mais ou menos uma distância do quê? 2 quilômetros mais ou menos. Daqui no Rio Baguaçu, mais ou menos, é a distância que Jesus saiu do pátio do palácio e foi até no lugar chamado Gólgota para ser crucificado. E levando a cruz sobre os seus ombros. A palavra de Deus diz que colocavam a cruz no ombro dele, ela era insuportável, um peso que não se calculava. E ele não conseguia caminhar, ele começava a caminhar, o peso era tão grande, ele caía de joelho. E eles batiam. Antes disso, colocaram uma coroa de espinho na fronte de Jesus, sangrando e caindo sangue no seu rosto. E zombavam dele, dizendo: ei, está aí a coroa do rei, tu não diz que é rei? Eu quero que você, nesse instante, tudo aquilo que eu disser, você vai imaginar aqui que foi você culpado disso. Porque fomos nós que fomos culpados por isso. Então se culpe em cada coisa que eu disser aqui nessa noite. Fincar a coroa de espinho na cabeça dele, como se fosse uma coroa de um rei. Será que doeu? Aqueles espinhos grandes, pontiagudos, furando e sangrando a fonte de Jesus. Aí disseram: tu vai levar agora essa cruz até o lugar do sacrifício. Mas por que não estava a cruz lá esperando Jesus se as outras estavam? Porque o profeta Isaías profetizou, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas já não bastava que ele ia morrer na cruz no lugar do cordeiro, isso já não era o suficiente. Não. Ele tem que ser humilhado, ele tem que levar a cruz. Ele tem que ser chicoteado. Como se fosse um animal. Quem aqui já viu matar um cordeiro? Alguém já viu? Olha lá, o Alexandre lá atrás já viu. O cordeiro você pode dar marretada na cabeça, facada, você pode fazer o que quiser, ele não abre a boca. Qualquer um outro animal berra, esperneia, grita, urra. O cordeiro, ele fica mudo. E a palavra de Deus diz que como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro, sem reclamar, levando sobre os seus ombros os nossos pecados. Eu costumo dizer que no ombro do outro, que era uma pessoa comum, era fácil de se carregar a cruz, piorava para ele, porque os soldados falavam: ele está aí fazendo corpo mole, como é que o outro leva e ele não pode levar? E batia. Quem foi culpado disso? Qual é a nossa parcela de culpa sobre tudo isso aí? Chegou lá no Gólgota, pregaram ele na cruz, e levantaram, e ele ali começou a perder as forças, como os outros também, qualquer um perderia. Olha o pior de tudo, foi bem à beira de um caminho que levava a Jerusalém, e as pessoas passavam ali, olhavam, a Bíblia diz que maneava a cabeça, ou seja, até há pouco tempo não pregava que era o rei dos judeus, agora está aqui crucificado.
com a morte mais escandalosa, mais escárnia que se podia existir, zombavam dele. E ele ali firme. E ele ali, perseverante. O profeta Isaías diz que não quebraram dele nenhum osso. Por que escreveu isso? Porque era costume. A pessoa que fosse crucificada não podia ficar na cruz, no madeiro, até que o sol se punhasse. Então eles, quando estava quase para entardecer ali, eles iam lá e conferiam, está vivo? Quebra a perna. Por quê? Se quebrar a perna, o sofrimento é mais intenso. Aí acelera o processo da morte. Não morreu, quebra outra perna, quebra o braço e vai quebrando. Por isso que o profeta diz assim: não foi-lhe quebrado nenhum dos ossos. Porque quando chegaram lá para fazer isso, Jesus já estava ao lado do Pai. A ansiedade, a dor dele era tão grande que quando ele estava lá no jardim do Getsemane, o jardim das oliveiras, bem em frente ao portão de Jerusalém, é de lá para cá, é aqui para cá. Ele orava, os discípulos dormiam, não conseguiram orar com ele. E ele começou a suar gotas de sangue. Imagine a intensidade do sofrimento dele naquele momento, para que pelos seus poros saísse sangue. Depois eu quero que vocês pesquisem lá na internet sobre uma pessoa suar sangue, que vocês vão ver que a ciência fala o tanto de grau de sofrimento que passa além da capacidade humana. Foi o que Jesus sofreu para que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque nós éramos desobedientes, éramos pecadores. A dor foi aumentando, o coração dilacerando, parecia que ia explodir. Ele olha para o alto em direção ao Pai e diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Olha a dor que ele estava sentindo. Para nós estarmos aqui hoje, com saúde, perfeito, abençoados. Aí eu acredito que quando ele disse isso, ele deu aquele pensamento dele: não faça isso não. O que ele queria dizer com isso? Pai, me tira daqui. Não deixa eu passar por essa angústia, por esse sofrimento, está insuportável. Eu costumo dizer que quando ele disse isso, ele ouviu as nossas almas gritando por socorro, gritando por misericórdia, gritando para que ele tivesse misericórdia de nós. Você suportaria toda essa dor, esse sofrimento? Você era capaz de carregar a cruz, levando o pecado, nem do Brasil não seja, nem do mundo, que ele levou do mundo inteiro, só da igreja semeadores de Cristo. Que eu falo assim, não é pecado do pessoal aqui não, estou dizendo pela quantidade de pessoa que está aqui. Se tivesse todos em pecado, você conseguiria levar a cruz. Não vou pôr muito não, 3 quarteirões com o peso do pecado de cada um. Você conseguiria suar gotas de sangue e permanecer firme ali? Você conseguiria ser pregado na cruz? A princípio, não é tão, talvez, é claro que é e muito, tão alucinante. Mas com o passar do tempo,
Você vai perdendo as forças de manter o seu corpo ali de pé naquela cruz, cravado ali. Você vai perdendo as suas forças, o seu corpo vai pesando para baixo, vai pesando, e começa a querer rasgar a palma da sua mão. E começa a lhe dar aquela angústia, que cada minuto que passa é uma eternidade, o peso vai aumentando, e você não aguenta mais ficar naquela posição, e vai descendo o seu peso, e a dor vai aumentando. Aí ele olha para o pai e diz: pai, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele diz: não, todavia faça a tua vontade, não a minha. E de repente, houve-se um grande terremoto. Até ali, segundo a palavra de Deus, nós estávamos separados de Deus. Ou seja, Deus está aqui desse lado e nós estávamos do outro lado. Nós não tínhamos nem podíamos falar com Deus, como hoje é muito fácil e muita gente nem aproveita isso. A qualquer momento, em qualquer lugar, você pode falar com Deus, Ele está te ouvindo. Muitos deixam escapar essas oportunidades. Mas acredito que aqueles que estavam do outro lado tinham muito desejo de falar com Deus e não podia. Mas na hora desse terremoto, lá em Jerusalém, no templo, o véu que estava estendido na parede rasgou-se de alto a baixo, sem ninguém tocar nele. Qual seria o significado disso? Que o véu da separação foi rasgado. Agora você pode falar com Deus. Não tem mais nada que te impeça de você falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer hora. Depois do véu rasgado, a Bíblia diz que muitos salvos ressuscitaram naquele momento. E Jesus olha novamente para o alto e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Pronto. Agora quem quiser ser salvo, vai ser salvo. Quem quiser ir para o inferno, vai para o inferno. Porque a decisão é nossa. Somos nós que escolhemos onde vamos passar a nossa eternidade, com Cristo ou com o diabo. Somos nós, amados, que escolhemos o caminho a seguir. E esse caminho é escolhido individualmente. O pai não pode escolher o caminho do filho, ele pode ensinar o caminho, mas ele não pode decidir pelo filho. O filho não pode decidir pelo pai. O irmão não decide pelo irmão, a mãe não decide pelos filhos, e vice-versa. Cada um se responsabiliza para onde vai após a sua morte. Tem muitas pessoas que pensam que morreu, acabou. Tantas pessoas já me disseram isso. Que nada, morreu, acabou, já era. Inferno? Inferno não existe, o inferno é aqui onde nós estamos. Pode ser que o inferno seja aqui, mas o lago de fogo ardente está preparado para o diabo e seus anjos e para os rebeldes, desobedientes. Jesus entregou seu espírito a Deus. Quando eles chegaram para quebrar-lhes os ossos, já estava morto. Tiraram Jesus daquele madeiro e sepultaram. Sexta-feira. No domingo pela manhã, as irmãs correm lá para saber como é que está. E quando elas chegam no sepulcro, a pedra estava removida. Lá não é, hoje tem, que é o que eu já falei para os irmãos, entre
o Jardim das Oliveiras até chegar lá no portão de Jerusalém, tem um vale que hoje é cemitério. As sepulturas já são semelhantes à nossa aqui. Mas naquela época não tinha. Era buraco nas grutas de pedra que eles compravam. E quando morria, colocava lá dentro, ponhava pedra na porta. Estava sepultado. Foi o que fizeram com Jesus. Na sepultura de um homem que lhe cedeu emprestado. E as mulheres foram correndo, chegando lá. Assustaram, a pedra não estava na porta. E elas, mas o que está acontecendo aqui? Por que o sepulcro está aberto? Aparece um anjo sentado bem lá em cima da pedra. E disse para aquelas mulheres: o que vocês estão buscando aqui? Porventura está buscando um vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Era para a igreja ter tremido quando foi dita essa palavra. Ele ressuscitou. Elas voltam correndo e chegam lá no lugar onde estavam seus discípulos, acomodados numa casa com medo, e conta o que lhe aconteceu. Aí ele vem, Pedro e João correndo desesperado, para ver o acontecimento. Chegou lá, o sepulcro estava vazio. A Bíblia diz que João chegou primeiro, mais novo um pouco, parou na porta do sepulcro. Pedro chegou e já foi embocando para dentro para conferir. Jesus não estava ali. E lá em Jerusalém, no sepulcro de Jesus, está escrito: ele não está aqui, ressuscitou. E é isso que nós temos que estar lembrando nos dias que nós reunimos para participar da Santa Ceia. Não é apenas vir aqui e falar: não, eu vou lá tomar a Santa Ceia, porque o pastor falou que nós somos obrigados a tomar. Não, ninguém é obrigado a tomar, não. E nem tome se você não estiver digno a esse ato. Porque a Bíblia diz que aquele que bebe e come o pão da Santa Ceia indignamente é culpado do corpo e do sangue de Jesus. Você sabe o que quer dizer isso? Ser culpado do corpo e do sangue de Jesus? É a mesma coisa que dizer: eu não quero entrar no reino dos céus. Eu não quero ser salvo. Porque na frente do ser humano é muito simples, A gente vem, toma ceia, sai bonitinho, todo mundo fala: a igreja está uma benção, todo mundo santificado, todo mundo preparado. Se Jesus voltar agora, todo mundo sobe. Repito, não estou dizendo da igreja Semeadores de Cristo. Quando a gente fala aqui em cima igreja, nós estamos falando todas as pessoas que se dizem evangélico no Brasil e no mundo. Pessoas que se dizem ser igreja. Aí quando a trombeta soa, essas pessoas nem ouvem o soar das trombetas. Mas essas pessoas vão perceber que parte da terra foi tirado o ser humano. Já assistiram aí o filme Deixado para Trás 1? É daquele jeito, O piloto de avião, a filha, ia na igreja. Diziam ser evangélicos. De repente a esposa sumiu. E eles ficaram desesperados. Porque entenderam, porque tinham ouvido que o arrebatamento aconteceria. E entenderam que aquilo tinha sido o arrebatamento e eles ficaram. A palavra de Deus diz assim: olha, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E é muito fácil você
discernir isso aí. Nas grandes igrejas principalmente. Aquela multidão de pessoas, aquele movimento, aquele status, pessoa com terno importado, pessoa que quer ser mais bonita que o outro, pessoa que quer exibir uma credencial de uma grande igreja, pessoa que tem prazer em dizer, eu sou da tal igreja. Mas será que estão prontos para ouvir a trombeta soar lá nos céus? Será que estão contidos naquele versículo que diz que muitos são chamados e poucos escolhidos? Esse versículo vai ter que cumprir, amados. Tudo que está na Bíblia tem que se cumprir. Então, vou falar de Araçatuba. Se nós tivermos aqui 80 mil evangélicos, ou seja, que dizem ser evangélicos, 10 mil sobe, 70 mil fica. Então eu quero que você seja um daqueles poucos escolhidos. Eu quero que você seja um daqueles que vai subir no arrebatar da igreja. Então se prepare a cada momento, a cada dia. A Bíblia diz que nós não sabemos a que hora há de vir o Senhor da casa. Ou seja, nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. E quando ele estava na terra, foi-lhe perguntado, Senhor, quando vai acontecer isso? E ele disse, nem os anjos, nem eu, ninguém sabe, a não ser o Pai que está nos céus. Então pode ser essa noite, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano. Uma coisa eu te garanto, quando ouvirdes rumores de guerras, terremotos, maremotos, pestes. Peste, o que é peste? É doença, essas doenças, coronavírus, é peste, é uma doença que até a medicina tem pavor de falar dela, porque nem sabe como e nem por que essa doença está aqui. Será que já aconteceu todas essas coisas? A Bíblia diz que quando nós víssemos isso aí, era para nós nos prepararmos, porque estava acontecendo o princípio do fim. Mas a partir daí, a qualquer momento Jesus vai voltar para buscar os seus escolhidos. Então estejam preparados, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar para consagrar esse alimento. É um pão simples, é um suco, mas após a oração, eu acredito que a transformação vai ser eminente e nós vamos ser abençoados. Pastor Antônio, faça essa oração, por favor. Graças a Deus, amados. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Palavra de ensinamento, palavra de exortação, palavra que nos chama, Pai, ao concerto contigo. Meu Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo, Pai, esteja tocando nos nossos corações. E aquilo que porventura, Pai, tenhamos feito, que serviu de tristeza ao Teu coração, Pai, perdoe as nossas culpas, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, porque queremos, Senhor, ser contado como salvos no dia do Senhor. Queremos, ó Pai, que a Tua palavra esteja iminente, Pai, no nosso coração, na nossa mente, para não continuarmos pecando contra Ti. Meu Deus, visita o coração da Tua igreja nesse momento. Cada um dos Teus filhos, Pai, que estão aqui nessa noite, e aqueles que não vieram, que não puderam estar. Meu Deus, visite a Tua igreja e desperta-os para o grande dia do Senhor. Como acabamos de ouvir agora, Pai,
A vinda do Senhor está próxima, muito próxima. Não deixa que a tua igreja, Senhor, seja apanhada, desapercebida. Mas que o teu Espírito Santo esteja tocando no íntimo, no coração de cada um dos seus servos. Pai, agora queremos abençoar esses alimentos. Queremos orar pelo pão e orar pelo cálice, Senhor, que está posto a essa mesa. Meu Deus, pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça agora, Pai, para esses elementos. Como acabamos de ouvir da boca do teu servo, pastor Joaquim, que até o presente momento é um simples cálice, é um simples pedaço de pão. Mas nós agora, Pai, pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção, porque ele irá representar, aleluia, o corpo do Senhor que um dia foi partido por nós. Irá representar o sangue que um dia verteu lá na cruz para remir os nossos pecados. Por isso, Deus, abençoe, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, amém, amém. Queridos, a palavra de Deus diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, distribuiu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é entregue por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, distribuiu aos seus discípulos e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Os amados poderão sair dos seus lugares e vir pegar o pão e o cálice, volta, retorna para o seu lugar, e quando nós anunciarmos, vocês vão participar em nome de Jesus. Ô Estela, você pega o pão e segura também para você. Um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus bendito. Nós te adoramos, Jesus, por essa noite tão especial. Obrigado, meu Deus, que o Senhor nos traga a cear, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ô Betão, ô Betão. E tendo tomado o pão, disse aos seus discípulos: tomai e comei, este é meu corpo que é entregue por vós. Podeis participar em nome de Jesus. Graças a Deus, o Senhor é bom, maravilhoso, que nos deu o privilégio, a honra de estarmos aqui para participarmos da Santa Ceia. Da mesma forma, pegou o cálice e disse aos seus discípulos: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode participar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Receba agora a nossa adoração, os nossos louvores. Em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia. Xandalabasure cantalabarabaxuda carabalabalabaxuda. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu Deus irá poderoso. ser santa luz. Vencerá o mestre chama, vencerá. Glória a Deus. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Graça e paz, amados. Estamos felizes, né? Mais um dia de vitória que o Senhor Deus nos concedeu de estarmos aqui. Vamos adorar o Senhor. Vamos dar a Ele o nosso melhor nesta noite, porque Ele está aqui para receber o nosso louvor e receber a nossa adoração. Aleluia. A unção de Deus é algo que vem para capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar.
E Deus manda um anjo forte e a cadeia. É não são que se encontra poder. É não são que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É não são que se encontra poder. É não são que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É não são que se encontra poder. É não são que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É não são que se encontra poder. É não são que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Em nome de Jesus Você está ungido. Aleluia. Como está a tua arma sobre as tuas mãos? Como está a tua vida diante do altar do Senhor? Lembrando que nós só vencemos as lutas, que nós só vencemos as batalhas, quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras Sagradas. Essa semana aconteceu algo que foi algo assim engraçado. Mas é algo que reflete, se nós formos trazer para o lado espiritual, sobre o escudo do Senhor, sobre as nossas vidas. Essa semana eu jogo um joguinho, e o Marquinhos ia lá na minha vila, atacava ela, ele estava com vários escudos. E ele insistia. Ia de novo, e os escudos ali. E bem na hora do meu almoço, eu sem poder correr para me salvar, quando eu percebi, já não tinha mais escudo, eu falei, agora ele vai destruir minha vila. E agora? Eu não tenho como jogar isso aqui, não tem como eu fazer nada. E é assim, é na nossa vida, no dia a dia. Às vezes o diabo vem e tenta uma vez. Você está forte, porque você meditou na palavra do Senhor aquele dia. O inimigo vem e te tenta outra vez. E ele vai tentando, e ele vai tentando. Se você não estiver com o teu coração na presença do Senhor, se você não tiver com o teu escudo firmado na rocha que é Cristo, você vai cair. O diabo vai conseguir destruir tua vida. Então, queridos, que a partir de hoje, você possa ter o escudo de proteção do Senhor na tua vida, meditando na palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Porque as coisas estão indo cada vez pior. E só com Cristo que nós iremos vencer. Só com o escudo que é o nosso Senhor, que é a palavra de Deus, que nós poderemos lidar com todas e qualquer situação. Aleluia. Adorado seja o nome do Senhor. Vamos declarar, nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, ó Deus, por grandes obras em nossas vidas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno,
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Os amados irmãos, podeis tomar o assento. Fabiana vai louvar o Senhor? Vai louvar, Renata? Estarei adorando o Senhor com uma canção. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar depositando no altar do Senhor. E em seguida o pastor já estará com a palavra. E que você possa ser como um Marquinho, viu? Para bênçãos do Senhor. Insistir, persistir e perseverar, para que você conquiste a tua vitória, para que você conquiste aquilo que você tem buscado no Senhor. Porque o Senhor Deus é grande para realizar o milagre e a obra. Aleluia. Aleluia. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até
até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecendo, e ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido e caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar, 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 e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Glória a Deus. Queridos, eu vou dar os avisos e vocês prestem bastante atenção para ficar bem informado. Domingo é o nosso culto da família igual hoje. Só que nós vamos começar o culto às 19 horas, não é mais 18, é às 19, é 7 horas da noite. Para que os irmãos tenham mais tempo assim, o suficiente para chegar no culto. Porque às vezes tem uns irmãos que estão com dificuldade de chegar no culto às 18 horas. Então vai ser às 19 horas o culto de domingo. E esse culto de domingo você não pode perder. O pastor Antônio Passos vai estar pregando a palavra de Deus e vai dar continuação na mensagem que ele pregou na última vez que ele pregou aqui. E é sobre a salvação. Às vezes nós vemos muitas igrejas pregando prosperidade, riquezas. Mas a palavra de Deus diz que nós não levamos riqueza para os céus. Então eu prefiro não ter riquezas, mas ter o nome escrito no livro da vida, do que ter riqueza e não subir. Porque a palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E Jó disse na sua palavra: nu saí do ventre da minha mãe.
então importa que nu eu volte para lá. Se nós não trouxemos nada, nós não vamos levar nada. Então, a riqueza é bom, é de Deus, mas quando licitamente, quando a bênção de Deus é despejada e a riqueza então faz parte. Mas às vezes tem pessoa que busca tanto a riqueza que esquece de servir a Deus. Esquece da casa do Senhor, esquece de tudo para buscar riqueza, para correr atrás da riqueza. Mas temos que pregar a salvação. Todos aqui, eu acho que não tem nenhum inocente aqui que possa se dizer, eu não estou sabendo que Jesus está voltando. Acho que todo tem consciência que Jesus está voltando e muito em breve, pelos acontecimentos. Então, não perca o culto de domingo, que nós vamos aprender mais de salvação, edificar mais a nossa fé e confiança, e Deus vai nos abençoar. Pastor José, vem orar para a família, por favor. Já pode encerrar o culto em nome de Jesus. A graça e paz, amada igreja, se coloque de pé. Vamos orar pela família, amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos, meu Pai, na Tua presença e agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade de podermos, meu Pai, ouvir da Tua palavra, ouvir, meu Deus, do Teu reino, da salvação, Senhor. Que isso não venha, meu Pai, se perder nas nossas vidas, meu Pai, mas sim, meu Deus, venha ser fortalecido no nosso coração, no nosso viver cada dia, Senhor. Pai, dê ânimo, meu Deus, para a Tua igreja, para cada um, Senhor. Para aqueles que estão enfraquecidos, para aqueles que estão desanimados, Senhor. Que venha se avivar a fé de cada um, Senhor. Que nenhum, meu Deus, venha se perder nessa jornada, mas venha alcançar, meu Deus, esta porta, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, está aguardando a cada um, papai. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão ouvindo do outro lado, papai. Muito obrigado, Senhor. Que cada um possa, meu Pai, nesta noite, meu Deus, ter, meu Pai, uma noite maravilhosa e uma semana, meu Pai, abençoada, Senhor. Alcança, meu Deus, neste momento, cada família, Senhor. Aquelas famílias, meu Pai, que estão passando por luta, com pessoas que estão enfermas, com pessoas que estão encarceradas, com pessoas que estão ainda, meu Pai, neste mundo, Senhor. Que possa ser tocada, que possa, meu Deus, ser restaurada, que possa, meu Pai, ter a vida transformada e renovada, em nome de Jesus, ó Pai. Dê uma semana, meu Pai, de portas abertas, uma semana abençoada, uma semana, meu Pai, de milagre, em nome de Jesus, ó Pai. Leva a Tua igreja em paz, em segurança, guardando, protegendo a cada um, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco cada um nas Tuas mãos, Senhor, que seja guardado por Ti, meu Pai. Que os anjos acompanhem cada um, em nome de Jesus, papai. Pai, abençoa a Tua igreja, derrama sobre cada um da Tua essência, derrama sobre cada um, meu Pai, do Teu óleo precioso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, que reina e viva hoje e para todo sempre, a igreja diz, amém.